Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gui Casagrande e esse é o RH no Ar, o nosso bate-papo super inspirador com pessoas do mercado aí, onde o nosso grande objetivo é poder te dar mais munição, melhorar um pouco da sua visão de mercado, estratégia, carreira, enfim, né? Que você possa se inspirar com os nossos convidados aqui que vêm para somar nesse bate-papo e conseguir melhorar aí a sua visão desse mundo maravilhoso e apaixonante que é a área de pessoas. E bom, no nosso bate-papo de hoje a gente vai falar aí de um tema super importante, né, o recrutamento e tudo que o recrutamento já foi, onde ele está, quais são os próximos passos, tudo que vai acontecer. E para somar nesse papo hoje aqui na mesa, tenho três convidados incríveis que vão aí contar um pouquinho da carreira deles, da vivência deles e trazer insights super valiosos aqui para o nosso papo. Então, para começar, quero começar aqui com a Amandinha. Bem-vinda, Amanda, tudo bem? Obrigada, tudo bem? Agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Me apresentando, então, eu sou a Amanda, atuo com recrutamento e seleção há 16 anos, e hoje eu faço parte do time da Acreditas, liderando o time de tecnologia e o time de projetos dentro de Talent Acquisition. Show de bola, obrigado. Heloísa Helena, e aí, Elu, tudo bem? Tudo bem, Gui? Super agradeço o convite, estar aqui participando com esse pessoal maravilhoso. Sou Heloísa, conhecida por Elu também. Sou Head de Talent Acquisition e Employer Brand no grupo CRM, mais conhecido pelos maravilhosos chocolates da Copenhagen e da Brasil Cacau. Boa, muito bom, delícia, hein? Uhum. E de maneira virtual, somando aqui no nosso estúdio também, Jorge Pazini. E aí, Jorge, tudo bem? E aí, Gui, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Sou o Jorge Pazini, atualmente atuo como Head de RH na Cinépolis, né, uma empresa aí de exibição de filmes. E aí, se juntando aí com a Elu, que falou das delícias de chocolate, a gente tem ali as maravilhosas pipocas, as poltronas, a experiência incrível aí. Então, bom, obrigado aí pela oportunidade, vamos ter um papo bacana. Boa, show de bola, obrigado. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer o tempo de vocês, né, por vocês terem aceito o nosso convite, estar aqui somando junto com a gente. E o primeiro passo que a gente tem aqui para oficializar, né, o nosso papo de verdade é a gente tirar o crachá. Né? Então agora eu vou tirar o meu crachá aqui de maneira simbólica, vou pendurar ele aqui no nosso cenário para deixar ele bonitinho, mas eu quero conhecer vocês sem crachá. Agora vocês se apresentaram, né? Olha, eu sou a pessoa de tal lugar, eu faço isso. Mas agora eu quero saber de vocês na essência, como pessoa, quem vocês são, o que é importante para vocês, né? Quais são as coisas que motivam vocês aí a estarem acordados nos desafios do dia a dia. Então vou pedir licença, vou tirar aqui o meu crachá e vou pendurá-lo ele aqui no nosso estúdio, tá? E aí eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês. Espera aí. E vamos embora. Amandinha, quer me contar aí um pouquinho mais quem é a Amanda sem crachá? Nossa, sim! Bom, a Amanda sem crachá é dançarina, então eu gosto de dançar, já danço há mais de 11 anos. Sou cristã, então eu danço na igreja, faço teatro também, que eu gosto bastante. Amo bichinhos, amo ler, amo viajar. E essa é um pouquinho da Amanda. Amo recrutamento e seleção, gente. Já tentei sair dessa área há algum tempo, mas não dá, realmente. É onde eu amo. E de 5 anos para cá, com tecnologia, aí realmente ficou uma paixão completa. Boa, muito bom. E você, Lu? Quem é Lu sem crachá? A Elu Sem Crachá é alguém que é apaixonada por Pilates, né? Eu falo que eu comecei pela dor e hoje faço por amor, né? Sim, sempre assim, isso é muito bom. Apaixonada por bichos também, tenho meu gatinho Mufasa, que é assim a minha paixão, meu parceirinho. E uma coisa super especial que aconteceu esse ano, eu comecei taekwondo, eu sempre admirei artes marciais e assim, sempre enrolando, né? Nunca começava, esse ano decidi começar. E que experiência incrível tem sido, né? Algo que tem ajudado na minha liderança, né? Nas artes marciais, de que eu consegui, assim, tirar o melhor das pessoas, né? Porque eu fui iniciar muito naquele pensamento assim, eu vou dar um check na vida, tentei, se não der, beleza. Mas eu fui me apaixonando e eu fui muito naquela postura Eu assim de chegar lá falando já para mestre, olha, eu nunca fiz, eu sou, né, eu faço pilates, mas sou meio sedentária e tal. E o que eu achei bárbaro assim que a mestre ela foi achando qualidades em mim. Ela não, mas você tem a perna longa, você faz pilates, você faz alongamento. E eu fui vendo, eu falei, gente, que bacana, né, com esse incentivo, né? E aí é algo assim que tem sido me ajudado muito aí na minha liderança, com minhas equipes. E é isso, sou apaixonada pela área que eu faço, de recrutamento de seleção também, não sei fazer outra coisa, e uma coisa que eu sempre digo, né? Se dinheiro não fosse importante, eu estaria nessa área, sem dúvida alguma. Que demais. Excelente, muito bom, obrigado. E você, Jorge? Conta aí pra gente quem é você sem crachá. Bom, vamos lá, vamos ver. Eu acho que eu vou falar a coisa que hoje mais me motiva, que eu acho incrível. Bom, antes de ser head de RH numa empresa, eu
jogo rugby, eu sou capitão do primeiro time de rugby LGBT do Brasil, né, Tamanduás Bandeira, então, que tem como proposta não só, enfim, transformar o esporte num lugar mais inclusivo, como também, enfim, estar presente em espaços e tudo para a gente é muito importante. Então, esse daí é o Jorge Sem Crachá, então o rugby que é um esporte que, para as pessoas aí que não entendem, bem parecido aí com o futebol americano, mas diferente, que a gente não utiliza todos aqueles equipamentos, então a gente acaba levando um esporte super agressivo para dentro de campo, uma bandeira também que é muito importante, e aí você acaba pegando aí várias coisas. Quando eu entrei no Tamanduás há 4 anos atrás, que me motivou quando eu fiz meu MBA a escrever sobre diversidade nas organizações, onde eu fiz minha monografia totalmente em torno disso. Então, por exemplo, hoje diversidade é uma coisa na minha vida super importante, assim, né, principalmente por eu ser um homem gay é um ponto, mas também por outros fatores, né, de entender que a gente não precisa só falar da gente, né, mas que a gente também precisa trabalhar para construir espaços confortáveis e seguros para outras pessoas, outras gerações, enfim. Então, se falar um pouco do Jorge Sem Crachá, a gente sabe que em RH a gente fala muito de diversidade, né, mas tirando aí a parte de RH, na minha vida isso é um super tema. Boa, Jorge, obrigado aí por trazer, então, a sua apresentação para a gente. Gente, já vamos começar o nosso papo aqui de maneira quente, né? Isso aí. A gente sabe que recrutamento vem mudando muito com o passar do tempo, já falei um pouquinho disso, né, na abertura do nosso episódio. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho da visão de vocês, né, como profissionais aí, que já atuam nessa área de RH há bastante tempo, o que mudou de mais significativo e o que vocês acham que principalmente veio para ficar nessa área de recrutamento? Quer começar contando para a gente um pouquinho, Elo? Com certeza. Então, assim, né, acho que com o advento aí da pandemia, que tantas mudanças aconteceram, a gente vê hoje o recrutamento de seleção ele muito mais digital, né, digital, isso é muito positivo, né, que você não precisa mais se deslocar da sua casa, despender esse tempo, né, para fazer um processo seletivo, bem por esse lado. E também, assim, hoje, né, assim, os gestores se adaptaram a isso também, né, eu tinha muito aquela cobrança do tete a tete, do cara a cara, então isso mudou. Então, assim, as pessoas se adaptaram a essa realidade, né? E muito importante agora os canais digitais também, né? As plataformas. Então, é claro, né? A gente estava até batendo um papo antes, né? De começar o podcast. Então, assim, sempre teve aquela questão do currículo em papel, né? Aquela questão daquele formato. Hoje a gente tem aí as plataformas digitais que nos ajudam muito, né? A fazer esse recrutamento de seleção, embora a gente não tenha conseguido ainda eliminar 100%, a gente tem que pensar que a gente está no Brasil, tem várias culturas, várias realidades. Então, a gente ainda lança para algumas, né? Algumas posições, alguns cargos, a gente utiliza ainda do papel, né? Tem como utilizar, mas o principal é isso, né? As pessoas estarem antenadas, né? Utilizando cada vez mais, indo para esse caminho digital, né? E dentro dos processos de recrutamento, cada vez mais utilizar ferramentas, né? Assessments, né? Não necessariamente testes psicológicos, né? Que as pessoas, quando ouvem teste, já morrem de medo, né? Falam, ai, tô certo, tô errado. Não. São assessments, né? Que vão trazer vão buscar, né, entender se esse candidato, se esse profissional, ele vai de acordo com a cultura, né, da empresa, se ele tem aquele famoso fit cultural que a gente pode explorar um pouquinho mais aí no decorrer da nossa conversa. Boa, muito bom. E você, Amandinha, o que você vem percebendo aí de mudanças e o que você acha que veio para ficar? Concordo com a Elô, acho que é um RH totalmente digital, home office, e todo mundo se adaptou muito bem a isso. Acho que trouxe agilidade, velocidade e assertividade nos processos. E penso que também saímos do RH operacional para um RH estratégico, né? Então, hoje a gente vê a área de recrutamento e seleção falando mais de dados, sendo mais consultivo, caminhando mais perto das pessoas gestoras. Não é mais um RH onde você solicita a vaga e espera o RH entregar, não. Os gestores e as pessoas gestoras como um todo também são protagonistas no processo. Então, eu acho que o digital, a cultura data-driven e um RH mais participativo e protagonista mesmo. Boa, muito bom. E aí, Jorge, conta pra gente, o que você vem vendo de mudanças aí no mercado? Bom, as meninas elas estão super avançadas, já foram para tecnologia, né? Eu vou dar um passo atrás e falar um pouco aí da nossa realidade até na Cinépolis. Eu acho que o que mais assim, para mim, o mais chocante nessa mudança hoje em dia é a gente até tem um momento que a gente talvez vai falar um pouco aí do melhor currículo, né? Tipo, eu acho que hoje em dia o que a gente acaba buscando é muito mais a pessoa que está adaptada a nós, que tem um fit cultural, né? Do que até o melhor currículo. Eu preciso ter alguém aqui que esteja disposto e feliz a estar dentro
dentro do cenário que a gente vive, né? Eu acho que esse é um ponto que eu acho muito bacana hoje em dia, da gente às vezes ficar procurando só o melhor currículo, mas talvez entender assim se essa pessoa ela vai fazer parte da nossa empresa alinhado com a cultura ou não. Excelentes pontos, cara. Acho que vocês trouxeram já um breve resuminho de tudo que a gente vai abraçar durante o nosso papo aqui. Então, falamos, né, aí da importância do currículo, falamos do famoso fit cultural. Eu quero entender a pergunta de milhões, o que é esse fit cultural? Vou lançar essa mais para frente. Mas vamos começar pelo currículo, né? Já que ele apareceu aqui logo de cara no nosso papo. Dá para recrutar? Se deve recrutar além do currículo? O que é um bom currículo? O que vocês olham hoje? Como que o mercado está olhando para esse instrumento que ainda é uma grande referência quando a gente pensa no candidato, né? Então, o candidato, ele está lá, ele está muitas vezes gastando tempo montando o currículo dele. O que é um bom currículo? O que é levado em consideração? Como que a gente vai além do currículo? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu começo? Pode começar, Mandinha, fica à vontade. Bom, acho que falando do currículo em si mesmo, né? Vamos falar de LinkedIn, que hoje é a maior plataforma. Eu penso quanto mais claro e objetivo a pessoa deixar ali as informações, é excelente, porque quando a gente faz uma busca, eu sempre falo isso para algumas pessoas que eu mentoro, a gente sabe que as pessoas de recrutamento e seleção não dedicam ali um tempo das 18 horas da vida para buscar, a gente vai buscar por palavras-chave. Então, quanto mais claro você deixar no seu currículo ali as palavras que faz sentido para a sua formação, para onde você está procurando, é o que facilita as pessoas recrutadoras a darem evidência, né, para o seu perfil. Mas quando a gente fala além do currículo, aí realmente é o que não aparece no LinkedIn, porque no LinkedIn a gente coloca o nosso hard skill, é o que a gente sabe fazer tecnicamente. Mas hoje o recrutamento e seleção, eu acredito que os colegas concordam, a gente está mais preocupado com a questão comportamental, com a questão do fit cultural, com a questão da diversidade, do que até mesmo com o técnico. Algumas frases dizem, né? A gente contrata com o técnico e a gente demite pelo comportamento. E eu penso que a gente mudou isso. A gente quer contratar pelo comportamento, o técnico, ele contribui, mas o técnico, eu penso que a gente pode pagar um curso, a gente pode desenvolver aquela pessoa. Mas hoje eu acho que está sendo muito mais difícil encontrar as competências necessárias que dão fit com a cultura para a gente contratar o melhor talento para a empresa. Boa. Perfeito. A Mandinha, ela falou muito bem. Acho que o que eu acrescentaria, assim, é pensar que o currículo, seja, né, no LinkedIn, seja na Folha, é a tua história de vida, né? Então, assim, a dica que eu sempre dou, né, até para os meus coaches, etc., dedique um tempinho para poder construir ali o seu currículo, né? Coloque, pense bem nas palavras-chave, essa ela colocou de uma forma perfeita. A gente faz essa busca realmente ali pelos requisitos chaves que a gente precisa, mas dedique um tempo, e eu sempre falo, é importante despertar curiosidade em quem está lendo, né? Então, lógico, posições mais técnicas é importante, né? Seja numa posição de tecnologia, é importante colocar ali as ferramentas que você conhece, né? As programações que você sabe fazer, né? Outras áreas você vai colocar ali de forma muito sucinta, muito importante, né? Colocar cases, números, conquistas que você fez de forma objetiva, que desperte curiosidade no recrutador. Isso ajuda bastante. Agora, falando do além do currículo, né? O currículo é o primeiro passo para você chegar no processo. Agora, de fato, a gente busca realmente, né? Se a pessoa ela vai se adequar, porque, de repente, você ser uma pessoa que é orientada para resultados, que desenvolveu, né, um projeto grande na sua empresa, o mais importante é o como você fez, que aí a gente já entra numa perninha desse famoso fit cultural, que é o como você faz, né? Então, eu posso fazer, eu trabalho de uma maneira que não tem certo e não tem errado, tem a ver com a cultura da empresa. Então, é a minha maneira de entregar, e é isso que eu vou investigar num processo seletivo, né? Que é o como você faz, que é a diferença. E aí, qual que é a dica? Seja sempre você. Né? Então, a gente vai, né, a gente tem as ferramentas, a gente tem os acessos, porque não adianta, né, você tentar mascarar e por aquelas dicas de ouro que fala, né, comporte-se assim na entrevista, gente, não embarquem nessa, tá? Assim, seja você, porque ali você vai estar no decorrer do trabalho, você vai estar ali no seu dia a dia sendo quem é você. Então, não tem como mascarar isso. Né? Então, o que a gente utiliza, né, nos processos? É investigar realmente se você vai... Eu falo que o processo seletivo é um casamento, né? Então, assim, tem que ser bom para você e tem que ser bom para a empresa também. Então, o que a gente busca, né? Investigar se a maneira como você faz, se a maneira como você age vai de acordo com os valores da companhia. Boa, boa. E aí, Jorge, o que você traz aí para nossa conversa? Bom, é difícil, né? O Lu acabou levando de cara a minha primeira resposta que eu tinha, que era referente Desculpa, a conquistas. Imagina, tranquilo. Sempre quando eu vou, eu sempre
assim, preciso encontrar no currículo conquistas. Para mim, se eu não bato o olho num currículo e encontro conquistas, para mim ele fica muito técnico. Então, mesmo às vezes a gente buscando uma pessoa que seja um analista, que tenha, sei lá, tributário, que às vezes é uma questão muito técnica, você precisa eu preciso ver ali conquistas. Participei de determinado projeto, fui envolvido em tal projeto, isso me brilha os olhos quando eu vejo. Quando a gente fala da operação aqui no cinema, né, você tem que pensar que a grande maioria é tudo gente de primeiro, tudo a galera de primeiro emprego. Então, eu sempre vou ter que ir além do currículo, não tem como. As pessoas, elas não têm um currículo, basicamente, né? E falando de cinema, o que a gente oferece? A gente não oferece filme, né? Porque filme você vê no streaming, você baixa, enfim, que seja. A gente oferece experiência. Para eu conseguir oferecer experiência melhor para o meu cliente, o que eu preciso? De um colaborador que traga um comportamento de que vai oferecer essa experiência bacana para o meu cliente. Então, a gente precisa olhar, ver que esse cara tem brilho no olho para atender, para falar boa tarde, falar seja bem-vindo à nossa empresa, enfim. Então, eu acho que quando a gente fala da operação, isso para mim é a coisa mais importante, e o fit cultural é indispensável aí para essa, é determinante para a gente. Boa. Já que você trouxe a questão do fit cultural, né? Vou começar por você agora, então, para não ser injusto, para não roubarem as ideias aí. Né? Vamos falar desse famoso fit cultural, né? E aqui é muito legal porque a gente tem aqui três empresas que são muito diferentes, né? No negócio em si. Então, primeiro, entender o que é esse fit cultural, antes de mais nada, mas como que vocês constroem esse fit cultural dentro do momento de vocês? Ele é único, ele muda com o tempo? Como que você consegue entender de fato se esse candidato tem esse famoso fit cultural? Quais são as estratégias, quais são as técnicas que vocês utilizam para entender um pouquinho mais sobre esse fit cultural? Conta aí pra gente, Jorge. Bom, vamos lá. Começando um pouco assim, principalmente falando da nossa empresa, nós somos uma empresa de serviço, né? Então o nosso core é atendimento, né? Então, um dos nossos valores vai falar sobre esse tema de atendimento, né? Que é esse tema de como eu entrego a melhor experiência, né? Então, a primeira coisa quando a gente vai recrutar alguém, eu preciso ter certeza que aquela pessoa ela vem desse segmento. E como que eu te falo isso? Esse segmento ela está disposta a servir, né? Porque um dos nossos valores é vocação por serviço. Então, ela está disposta a servir, e por que eu estou te falando? Mesmo sendo uma área tributária, uma área financeira, uma área muito técnica, nós atendemos os gerentes dos cinemas. Então, se você não dá para esse cara a melhor experiência, como que você garante que ele lá na ponta vai liderar um time para entregar a melhor experiência? Então, a primeira coisa, o fit cultural que eu busco essa pessoa, ela quer trabalhar com serviço, ela está disposta a expressão servir, então é a primeira coisa. Se a gente tiver isso, é um ponto importante. E aí a gente vem já nos outros valores nossos, um dos nossos valores que é ser como pipoca, divertido, alegre, pioneiro. Não dá para a pessoa ser uma pessoa muito travada, entendeu? Porque quando o nosso atendente lá na ponta recebe um cliente, se ele for travado, ele não vai, o cliente vai falar, ih, será que eu volto para esse cinema ou eu vou para o concorrente? Então, a gente sempre vai nessa ideia. E eu acho que a primeira coisa que você precisa entender é a pessoa está adaptada a isso. Então, e coisas que você vai olhando em indicadores da companhia. Um dos nossos indicadores os gerentes de cinema avaliam o nosso serviço. Então, se eles avaliam o nosso serviço, significa que eu preciso ter aqui no back alguém que esteja disposto para esse atendimento, né? Então, eu acho que aqui, para a Cinépolis, o sistema de serviço é muito importante. Se você não está disposto a servir, prestar o melhor atendimento, para a gente já é o ponto 1 ali do porquê talvez a gente não possa seguir com esse candidato. Então, essa é a contribuição que eu tenho sobre fit cultural. Amigo, costumo dizer que o fit cultural ele é o DNA da empresa, né? Então, é como a gente veste a camisa ali no dia a dia, como que a gente lida com as situações, e por isso que eu acho que a gente nunca se ouviu falar tanto quanto cultura, como a gente tem se ouvido falar, inclusive construindo a área de cultura, para que essa cultura não se perca. E nós, como a porta de entrada, eu penso que somos as pessoas responsáveis por contratar pessoas que vistam essa cultura. Então, como a gente tem feito? A gente tem uma etapa que só avalia a cultura, então são 7 valores, e a gente faz uma entrevista pautada em 7 valores. Tem 86 pessoas dentro da Acreditas que são embaixadores, e aí a gente seleciona essas pessoas de áreas diversas para fazer essa entrevista, e de preferência de áreas que não é da área da vaga em aberto, justamente para não ter nenhum viés com aquela pessoa.
Hoje é uma área que reprova, inclusive é a primeira etapa do processo. Ou seja, se você não tiver a cultura, você realmente não avança, nem para a gente conhecer a parte técnica. Então, são ali competências que são extremamente importantes para a gente no dia a dia, que se não tiver, não faz sentido para a gente continuar com o DNA. Caramba, que legal. Acho que só complementando, né, o que eles disseram, por exemplo, né, para nós o importante é você proporcionar experiências extraordinárias, né? Então é muito mais do que tomar um café, do que comprar um chocolate, então é que aquilo seja uma experiência. Então assim, para nós assim, é muito como se faz, como eu falei anteriormente. Então que seja montar uma planilha no Excel, fazer uma apresentação para uma diretoria, né, criar um projeto, mas assim, o que você conta para nós, é isso que a gente busca, né, no nosso processo, que você fez o diferencial, que você encantou. Para nós isso é muito importante, onde você conseguiu trazer encantamento. E eu acho que vale complementar aqui como dica, né, para quem está aí buscando sua colocação, sempre pesquisar a empresa para qual você está indicando o seu currículo, para qual você está se aplicando num processo seletivo. Ler os valores. Exatamente, isso é fundamental, gente. Estudem. Tá? Entra, ela tem que fazer a lição de casa. Então, entrar no site da empresa, estudar os valores da companhia, o que ela busca, tá lá. Eu falo assim, o gabarito tá lá, gente. Né? Então, às vezes, né, ficam, né, mistificando demais o processo seletivo e não tem segredo. Entra, estuda, busca realmente quais são os valores da companhia, está estampado no site de qualquer empresa. Estude isso e veja, em primeiro lugar, se isso tem a ver com você. Né? Se você se sente, se você se enxerga trabalhando ali, isso é fundamental. E se a resposta for sim, vai lá, vai fundo, né? Participa, se aplica e dê o seu melhor. Se for o melhor para acontecer, vai acontecer. Acho que isso Pessoal, é a dica de ouro, né? Fala aí, Jorge. Oh, desculpa, mas é que a Elo falou uma coisa tão incrível que uma vez eu participei vou contribuir aqui com uma experiência própria. Uma vez eu participei de uma empresa, de um processo seletivo em uma empresa de segurança patrimonial, mais ou menos, enfim, transporte de valores, e eu sou um cara todo tatuado, né? Tipo, tenho tatuagens, enfim, sou tipo, eu vim de uma empresa de moda antes e tudo mais, e aí na entrevista a pessoa falou para mim assim, ó, então, 7:30 da manhã a gente tá sentado, trabalhando, tal, não é tomando café, é trabalhando, e ela olhava para minhas tatuagens, assim, e aí naquele dia eu falei assim, ó, obrigado pela oportunidade e tal, acho que não faz sentido. E aí depois eu pensei, eu falei assim, será que eu não dediquei 5 minutos para poder entender sobre aquela organização e saber se fazia sentido para mim? Tinha acabado de sair de uma empresa de moda, num universo muito, muito diferente, será que eu ia me adaptar àquela cultura? Então eu acho que primeiro é super importante que o candidato entenda o lugar onde ele está indo, buscar essa oportunidade, porque é aquilo que você vai viver todo dia, entendeu? E é difícil a gente conseguir combater, e isso às vezes alinhado com nossos valores, enfim. Então, eu acho que trazendo aí um pouco da minha experiência como pessoa até, e não na posição que eu atuo. Boa. E como é importante, né? A gente tá num lugar onde a gente se sinta confortável, que a gente goste, que a gente se sinta acolhido, que a gente entenda também que, olha, eu tô contribuindo para esse negócio, né, dar mais resultado e para frente. Então, acho que esses pontos são pontos cruciais. Agora, ainda falando sobre esse fit cultural muda com o passar do tempo. A gente tem vagas super técnicas, tem vagas que já não exigem tanta tecnicidade assim. Como entender esse fit cultural? Ele muda de vaga para vaga ou a cultura ela impera, como a Amandinha trouxe aqui, né? A primeira etapa do processo é verificar a cultura. Como que funciona isso no ponto de vista de vocês? Queria entender ser um pouquinho mais profundo nessa questão do fit, sabe? Eu penso que são os valores construídos pela empresa, eles não mudam, né? Foi ali o CEO que construiu de acordo com a história dele, e é importante, não é mutável e faz parte do DNA da empresa como um todo. É diferente quando a gente fala das competências do job designer, por exemplo, que é as competências que você precisa para aquele nível. Então, recrutamento e seleção, precisa saber fazer hunt no LinkedIn, né? Quem é de tecnologia, precisa aprender uma linguagem. Isso é mutável. Agora, os valores não são mutáveis, ele é um DNA, e se você mudar ou abrir um pouquinho a exceção, ou como algumas empresas que, ai, poxa, mas tecnicamente a Elo é tão boa, né? Ela não tem os nossos valores, a gente vai perder uma pessoa tão boa, e aí a gente vai contratando as pessoas tão boas tecnicamente, que não têm os valores, aí a empresa se divide, e eu já passei por algumas organizações que a gente falou, poxa, a gente perdeu o nosso DNA, e não tem nada mais triste do que perder o DNA da empresa. Eu concordo bastante com o que a Amandinha colocou, porque assim, o DNA, o fit, né, assim, ele é a base, é onde você vai construir, né, onde a empresa ela se constrói. Então isso é o seu valor, é o seu DNA, é aquilo que você pensa na tua família, por exemplo, né? Qual que é o DNA da sua família? Né? Você mesmo, enquanto pessoas, o que são suas bases? O que é o seu valor que é imutável?
Tá? Você tem que pensar nisso, é o que está dentro da empresa. E aí vem, né, os soft skills, né, aquelas competências que são técnicas, que não tem como mudar, ok, mas a base dos valores, numa companhia, ela pode mudar? Depende, né, assim, depende se ela foi adquirida por uma outra empresa, aí a gente pode, né, devanear e ir longe, aí com a conversa, ela pode ir muito longe. Sim. Mas ela sempre vai ter uma base que vem ali do seu fundador, que vem ali daquela essência. Por isso que é importantíssimo você estudar sobre a companhia e, se tiver oportunidade, conversar com pessoas que trabalhem na empresa. Como que é o jeito de ser dessa empresa? Esse é o fit cultural. Como que é, né, como que é o dia a dia? Como que é a relação de trabalho? Como que é como eu me visto para poder trabalhar? Precisa? Posso ter tatuagem? Não posso? Gente, as empresas, elas têm essa liberdade. A gente não pode entrar também nessa discussão que está certo, que está errado. Não, né? Cada uma tem a sua cultura e nós, né, vamos, e tem espaço para todo mundo, né? Acho que isso que é importante ter em mente. Então é isso, a cultura, ela é a base, tá? Que é o jeito de ser, é como eu vou trabalhar, e aí as competências, elas vão de acordo com cada cargo, né? Por isso, de novo, a gente volta naquilo. Estude, né, sobre a empresa, né? Leia bem o que está ali escrito na sua descritiva de cargo, né? Se vai de acordo com aquilo que você tem, né, tem conhecimento, tem experiência, tem a formação, e se aplique para o processo. Boa, muito bom. E aí, Jorge, tem notícias pra gente aí falando sobre fit? Tem, eu achei incrível o posicionamento o ponto que a Amanda falou, quando a gente tem uma empresa onde a gente tem um problema de gente entrando com cultura diferente da empresa, e aí isso começa a dividir, né? A gente está passando por um processo bem parecido aqui, na verdade, assim, estamos passando por um processo de mudança de cultura, mas falando um pouco de fit cultural, eu tenho um time, eu tenho uma operação de cinema que tem uma cultura organizacional extremamente forte do cinema, muito, assim, você vê que a vivência no cinema é uma coisa incrível. E aí a gente começou a ver que o nosso time do corporativo não tinha esse link tão forte, né? E a gente falou, meu, como que você vai conseguir entregar a experiência de um serviço incrível se o meu time do corporativo não tem esse link? Então, até um projeto que a gente fez aqui, que a gente chama de hall operativo, que é mandar os nossos colaboradores agora passar uma vez a cada 6 meses, um dia inteiro vendendo pipoca nas nossas operações. Na verdade, desde o começo até o final do dia, tendo uma operação vivendo mesmo, tanto que a gente bloqueia a agenda deles para que não tenham reunião, fala para eles que eles fiquem incomunicáveis, porque aquele dia é para se dedicar para o cinema, né? E aí foi exatamente essa ação que a gente tomou. Por quê? Porque a gente viu que esse tema de fit, um lado não estava alinhado com o outro. Então, por quê? Porque talvez em algum momento a gente ficou recrutando só por competência, só por hard skills, e aí a gente acabou se perdendo nisso. E lá na ponta você tem que pensar que é muito difícil você recrutar por hard skill. Por quê? Porque eu estou contratando uma pessoa de primeiro emprego, não tem hard skill. Não, é só soft skills, entendeu? Eu só preciso de gente que sorria, que seja cortês, que seja receptivo. Então, no final das coisas, e aí você tem um time corporativo que você trabalha totalmente hard skills na hora de recrutar. Então, o que aconteceu foi, a gente acabou trabalhando muito isso no passado, e agora a gente está fazendo esse alinhamento, e é um trabalho, como a Amanda disse, um trabalho árduo, um trabalho de muita dedicação, e as organizações precisam olhar para isso, porque se elas não trabalhar bem o recrutamento na parte de cultura, você sofre depois para poder fazer essa adaptação, porque aí você vai fazer o quê? Troca o time inteiro para poder adaptar a cultura? Não dá. E aí a área de cultura fica ali num trabalho constante de como eu faço essa imersão. Então, acho que as contribuições que eu tenho são essas. Boa, muito legal. Falando um pouco disso, né, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente aqui, Amandinha, a questão da Acreditas, porque a Acreditas, ela cresceu muito rápido, né? Então, como manter esse fit cultural, como conseguir acompanhar também várias empresas aí que estão nesse processo, né, de escalar, de crescer rápido, de botar gente para dentro e fazer um negócio acontecer e tal, como conseguir manter tudo isso, assim, como que você percebe isso e vive isso dentro da Acreditas? Acho que, sem dúvida, a Acreditas cresceu muito rápido. Nós já estamos com quase 5.000 colaboradores, e aí é onde vem a maior preocupação da gente manter a cultura. Como contratamos tantas pessoas, será que a gente garantiu o fit cultural de todas essas pessoas? Eu não posso dizer 100% que sim, eu estou lá só há 7 meses, mas nesses 7 meses que estamos lá, a gente vem conversando muito sobre isso, e por isso implementamos essa etapa de cultura, ela ainda está em teste, por enquanto tem funcionado super bem. Assim que eu cheguei na empresa, a gente passou uma pesquisa justamente para entender o fit cultural.
E o que eu mais senti era que as pessoas gestoras tinham dificuldade de fazer perguntas e entrevistas voltado para a cultura, ou seja, 50% da liderança não validava o fit cultural na entrevista. E quando a gente olhava para o time de Talent Acquisition, eles achavam que perguntar sobre diversidade era garantir cultura. E a gente pensou, bom, nós temos um problema aqui. E aí foi onde a gente pensou, implementamos a etapa de cultura, levantamos 86 pessoas embaixadoras, que hoje são pessoas referências, que tiveram notas relevantes na performance review, que as pessoas gestoras indicaram como alguém que veste a camisa, realmente tem ali os valores, e são essas pessoas que ajudam a gente a garantir a tripulação, né, vestindo a camisa na nave. Boa, boa, muito legal. Você trouxe um ponto muito bom, e eu quero muito trazer agora, porque acho que vamos para um momento polêmico. E todo podcast, todo episódio que a gente está gravando aqui, a gente vai para esse lado polêmico. Você trouxe um ponto muito importante aqui, que é a liderança, né? Então, o líder está lá, está com a vaga aberta, ele tem um super projeto para entregar, cobrança, poxa, a gente depende disso, eu preciso colocar a gente para dentro para fazer funcionar. E aí, como lidar com tudo isso quando você está ali na frente fazendo esse processo de selecionar as pessoas, de entender, como não atropelar as coisas, como não, né, não deslizar e talvez acabar pecando por algum excesso ou por faltar alguma coisa? Como que vocês fazem esse filtro de entender um pouco mais sobre esse processo e essa relação com a liderança diretamente? Você quer começar, Elu? Sim, o que eu posso dizer até com base nas outras empresas, todas as empresas que eu trabalhei, enfim, a gente trabalha muito fortemente com a capacitação dos gestores, né? Então, nós, né, da equipe de talent, estando próximo aos gestores, dando esse treinamento, que é a famosa seleção por competências, né, trazendo eles para a mesma página, e não tem segredo, assim, quando você está nesse trabalho realmente, né, de capacitação, formação, a equipe de talent estar junto com os gestores. Então, eu tenho as ferramentas, então o processo ele tem que estar muito claro, né? Então, assim, muitas vezes o gestor, ele sabe o que ele quer, mas ele acha o que ele quer, ele vai muito só pela linha técnica, muitas vezes, que ele está muito preocupado, o famoso entrar jogando, né? Mas e aí, né? O que trazer, nós, enquanto RH, é trazer ele para a mesma página, pôr ele com o pé no chão, tá, então, o que é fundamental que essa pessoa já precisa entrar sabendo e aquilo que a gente possa capacitar, né, que é essa questão das flexibilizações, e a equipe de talent está junto também apoiando no processo, né, não deixar o gestor sozinho, é pegar pela mão mesmo, tá ali com ele acompanhando, e também trazendo ferramentas que sejam, né, que nos ajudem nesse processo. Por exemplo, onde eu estou atualmente, a gente está buscando, né, novas ferramentas de assessment que não são testes, né, são assessments comportamentais, né, de mercado, super validados, mas que nos ajudam também a entender se a forma, né, como eu sempre falo, né, o como fazer daquela pessoa vai de acordo com aquilo que a gente está buscando, vai de acordo com a nossa cultura. Então, essas ferramentas, elas são fundamentais e, de novo, parceria da área de talent ali, apoiada de mão dada com os gestores. Boa. E na Cinépolis, Jorge, como que é isso? É um desespero, né? Porque um dia sem gente, o pessoal já fica desesperado, né? Mas a gente tem um time bem enxuto no corporativo, né? A gente tá bem apertado. Então, quando eu tô com uma vaga ali, o gestor já tá assim, ó, desesperado. E eu acho que, para mim, a coisa que na minha carreira, assim, que eu tenho grande problema é quando a gente tem recrutamento e o gestor fala, ó, tá aqui, ó, uma pessoa que já trabalhou comigo uma época, você fala, tá bom, vamos lá. Você conversa, você sabe que isso é muito bom para o gestor, porque às vezes ele já tem meio que caminho andado, né? Porque o processo de alinhamento dele com o colaborador já existe do passado, mas a gente precisa, às vezes, colocar para o gestor do tipo assim, ó, vamos lá, mas essa pessoa tá realmente alinhado com o que a gente está buscando, né? Então, aqui, por exemplo, o gestor às vezes traz para a gente também alguém, tipo, olha aqui, eu tenho uma vaga em marketing que é uma experiência incrível, que é, olha, essa pessoa sabe mexer com CRM, essa pessoa ela sabe mexer com um clube de fidelidade e tal, aí trouxe tudo assim para a gente, eu falei, vamos lá, de tudo isso que você me falou, já trabalhou com Salesforce, eu falei, a gente tem Salesforce, a gente vai usar Salesforce? Quando que a gente vai usar? Quando a gente vai usar essas ferramentas? Daqui a, 3 anos? Sim. Então eu não preciso dessa pessoa hoje, entendeu? Tipo assim, será que as coisas mudam tão rápido, né? Depois da pandemia que a gente passou, falar daqui de 3 anos é praticamente falar de 20, 30 para frente, né? Verdade. Então eu acho que a gente precisa realmente, às vezes, colocar o gestor com um pouquinho assim, falar, ó, calma aí, vem aqui um pouquinho pro chão, volta e vamos olhar um pouco mais do que você realmente precisa, é para ontem mesmo, então vamos dedicar mais um tempo, buscar alguém com mais calma. Então acho que é bem isso, e com certeza o que a Elu trouxe é incrível, de ter gestores muito capacitados sobre recrutamento e seleção, porque é muito difícil, né? Tipo, às vezes o gestor chega lá e fala, meu, que pergunta eu vou fazer? E aí o cara sai fazendo umas perguntas tão técnicas que ele fala, essa pessoa, você fala, mas meu, comportamentalmente, será que é esse o melhor caminho? Isso eu tô falando mais na parte do corporativo, mas quando eu falo na área do cinema, pra gente é até
mais difícil ainda, porque a gente tem aqui na Cinépolis um costume de construir carreira para as pessoas, né? A grande maioria do nosso time é carreirista, então quem virou gerente com certeza já foi já foi supervisor e tudo mais, e a gente acaba brigando muito com o gestor do tipo, essa pessoa pode estar totalmente alinhada com o que você está buscando hoje, mas e o tema de graduação, que é um problema que lá na frente a gente vai ter, e esses pontos que ela precisa ter para a vaga, então eu acho que a gente precisa sempre colocar o gestor ali um pouquinho com o pé no chão. O nosso papel é enorme nisso, né? Boa. E numa cultura de startup, hein? Como que é isso? Desafiador, né? Como eu disse no começo, no RH de agora, talent e as pessoas gestoras precisam ser responsáveis pelo processo, né? Porque as pessoas gestoras abriam a vaga e a responsabilidade era nossa do todo. Então, se a gente errasse, se a gente acertasse, mas o processo não é todo, não tem a etapa com as pessoas gestoras. Então, na verdade, eles também e elas também precisam ser responsáveis por esse processo. Mas muitas vezes talent fica, nossa, mas a pessoa gestora não soube fazer entrevista, mas ela realmente não vai saber, porque essa expertise é nossa, né, de área de pessoas. E como a Elô falou, cabe a nós treinar as pessoas gestoras, acolher, ensinar, apoiar, até porque também a gente tem ouvido falar muito sobre a experiência da pessoa candidata. E a gente precisa garantir a experiência da pessoa do começo ao fim. Mas se eu tenho etapas que incluem outras pessoas, na qual a gente não vai conseguir estar presente sempre, então eu preciso capacitar essas pessoas gestoras, ensinar como que faz um feedback estruturado para a gente dar um retorno correto para essas pessoas candidatas e sair do tradicional de só mandar um e-mail dizendo muito obrigada por participar desse processo. Não, né? A gente hoje tem pensado no RH mais humanizado, então a gente precisa pensar na experiência das pessoas gestoras, da pessoa candidata e de talent. Então a gente é a ponte entre os dois polos. Boa. Não, perfeito, Amanda, assim, ela tocou num ponto, assim, importantíssimo, né, porque é a experiência, não é só aquele, né, pensamento antigo, né, de que a pessoa está procurando emprego, está desesperada, etc., isso já caiu por terra há muito tempo, né, nós estamos lidando com pessoas, então tem que ser respeitoso, é um processo respeitoso, tem que ser um processo humanizado, então esse tem sido um grande desafio para a área de talent aí nos últimos anos, né, criar uma boa experiência, seja para o gestor, seja para o candidato, isso é fundamental, né, e aí o desafio grande, né, quem nunca não participou ou conhece alguém que participou de um processo e até hoje não teve retorno, né? Nossa, isso é muito triste, isso é triste, isso é frustrante, né? E ainda aquela resposta, 3 meses depois que a pessoa já nem lembra mais, né? Que participou do processo, vem aquele meio frio, né? Então esse é um desafio que a gente tem tentado se reinventar cada dia, ser ágil, né? Na resposta, né? Isso é fundamental. E muito importante essa questão da experiência, porque assim, você tem que pensar que num processo seletivo você queima a imagem da empresa. Você tá, tudo aquilo que você construiu, todo aquele seu DNA de uma empresa colaborativa, né, poxa, né, seja, né, na empresa que eu estou hoje, né, de que criar experiências extraordinárias, seja, né, nas empresas de vocês, né, aqui participantes, você queima totalmente a imagem, né, com uma entrevista, um processo seletivo que ele não seja respeitoso, que ele não seja humanizado. Então isso reforça mais ainda a nossa responsabilidade de talent, de capacitar os gestores, de estar acompanhando junto o processo e acompanhar o processo de ponta a ponta. Então, no momento que você fechou a vaga, ok, a experiência daquele candidato que vai ser contratado, ela tem que ser incrível, respeitosa também, desde o momento de documentação até ele entrar na companhia e assim segue. E daqueles que ficaram também, os candidatos que ficaram, né, não foram aprovados, você tem que pensar neles também. Então, algo que eu tenho buscado bastante, principalmente quando eu falo, né, de grandes projetos, né, como programas de estágio, trainee, e tenho cobrado muito, né, dos parceiros que trabalham comigo, é isso. Ok, a gente se preocupa com os contratados, etc., mas aqueles que não foram contratados, a gente tem que dar também essa atenção para eles, né? Lógico, na medida do possível, porque a gente tem que pensar também que o processo seletivo ele é pontual. Então, eu não posso muitas vezes entrar num detalhe e falar, olha, Amanda, você não passou por isso, 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 porque foi para minha empresa que você não passou. Mas não significa que é um defeito seu, não é isso. Então, a gente tem que ser respeitoso nesse sentido, falar que para essa oportunidade, nesse momento, esses foram os pontos que não funcionaram, que talvez sirva para um feedback seu, ok ou não, mas que assim, é importante esse retorno e se preocupar com a experiência daqueles candidatos que ficaram. Né? Isso é importante porque hoje ele não passou, mas amanhã ele pode ser também, ele pode passar, ele pode, enfim, né, ser ali um grande talento para uma outra oportunidade. Eu acho que você tocou num ponto importante, eu vou dizer que hoje
Não são mais tantas pessoas que ficam atrás do emprego, é Não. nós que estamos mais atrás da pessoa. Uhum. E a importância da gente falar da marca empregadora, você que é de employer branding, né, sabe dizer isso melhor do Muito. que eu. Uhum. Então, essa pessoa que não foi aprovada, dependendo de como você trata, ela vai para o Glassdoor, ela vai para o Vai. LinkedIn, Uhum. e ela, né, vai falar mal do nosso processo. E é como você disse, hoje ela não entrou, mas ela pode indicar a empresa para uma outra Exato. pessoa, ela pode dizer, olha, o processo lá foi bacana. Não, não foi, se te chamarem você nem vai. E aí você perde uma outra potencial pessoa pela não boa experiência que você dá. Então, E eu tenho o é contrário para importante. dizer, eu tenho, assim, poderia ficar aqui a tarde inteira falando de exemplos de candidatos que de repente não passaram no processo comigo e indicaram outras pessoas que entraram. Nossa, eu tenho 500 aí, Verdade. milhares de casos aí nesse sentido. Então é sempre isso, sabe? Lembrar que é um humano ali, né? O processo é humanizado, é alguém que está ali com você que merece total respeito. É verdade. E falando dessa experiência em específico, acho que vale muito a gente entrar num tópico aqui, de entender também da realidade do candidato, Claro. né? Porque o Jorge trouxe aqui um ponto muito bacana que, pô, são pessoas que estão tendo a primeira oportunidade, talvez, da carreira delas. Então, né, como vai ser a experiência dessa pessoa, pensando que talvez ela não tenha uma experiência prévia, vai ser a primeira experiência que ela vai ter. No caso da Elu, também lida com vários tipos de públicos diferentes, então tem a galera que é super digital, a galera que não é tão digital assim. No caso da Acreditas, tem, né, contratações massivas aí na área de tech, então um super desafio também. Eu queria entender um pouquinho mais essa lógica da experiência, né, e como medir, será que eu estou pedindo demais? Será que eu estou pedindo de pouco? Como que eu tenho aqui? É suficiente para tomar decisão se essa é a melhor pessoa para essa vaga que eu tenho aberta? Queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa visão de vocês também sobre a experiência aí com os candidatos. Você quer começar aí, Jorge? Posso começar. Eu vou pegar um ponto aí que você trouxe e amarrado ao que a gente vive aqui e tentar contribuir. O que você falou aí até da questão do primeiro emprego e tudo mais. Acho que a primeira coisa, quando você vai fazer esse tipo de recrutamento, todas vocês aqui já devem ter feito recrutamento de jovem aprendiz, estágio. Assim, não é só o atendente do cinema. O jovem aprendiz e o estágio, que é uma coisa da realidade de qualquer empresa, é o caso. Como que você começa para poder conhecer essas pessoas? Primeiro que você pega ali os jovenzitos todos travados, assim, né? Por onde meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Como é que eu começo? Vou falar do quê? Do meu jogo preferido que eu tenho, às vezes ele não tem nada assim mesmo. E aí, a primeira coisa que eu costumo fazer vou falar da empresa. Então, eu costumo começo geralmente falando o que é a Cinépolis, eu começo dando esse briefing para ele do que a gente vive, como a gente vive, o que a gente, às vezes, espera um pouco, como que são nossos colaboradores, e aí, com isso, eu consigo mostrar para ele, eu consigo já colocar para ele qual seria a informação que eu gostaria que ele trouxesse para mim, né? Tipo assim, eu falo, um dos nossos valores é de ser como Pipoca, uma pessoa alegre, enfim, pioneira, criativa, e aí essa pessoa já começa a ir buscar dentro dela o que ela precisa trazer para mim. Não, às vezes, claro, quando a pessoa traz uma informação que não é tão alinhada com ela mesma, a gente que é de recrutamento bate o olho e fala, não, isso daqui não é uma verdade, ou isso daqui não está muito claro, preciso investigar mais durante o processo de seleção. Então, acho que a primeira coisa que eu costumo fazer é essa prévia, né? Falar um pouco mais da organização, vender um pouco mais a marca, que as pessoas entendam a marca, porque geralmente a gente, no processo seletivo, isso acontece no final, né? No final, te conta um pouco da empresa e do desafio. Talvez eu acho que a gente precise começar falando da empresa, talvez o desafio você deixa para o final, porque se você fala do desafio no começo, talvez a entrevista vai girar em torno do desafio todo, mas eu acho que o primordial aí nesse ponto é você conseguir criar esse cenário confortável para o candidato, para que ele consiga, enfim, trazer informações necessárias para você. Boa. Uhum. Não, super concordo isso com o que o Jorge falou, e assim, de novo, né, a área de talent, a área de recrutamento e seleção, a gente dispõe de diversas ferramentas, diversas técnicas, né? Seja para a pessoa de primeiro emprego, seja para o super técnico, seja para o executivo, né? Então, o que é super importante, tem que ter muito claro, em primeiro lugar, o que você quer, né? Direto, quando venho, eu recebo uma demanda de uma vaga, sempre muito dinâmico, é claro, mas assim, a gente vai sentindo isso no processo. Então, assim, é muito comum acontecer também, que de repente eu recebo aquele skill, né, aquela job description, né, recebo aquela vaga, preciso dessa cadeira, a gente começa a apresentar candidato, de repente não começa, né, o gestor acredita que não está dando certo, que não são aqueles candidatos, aí você tem que dar um passo atrás e voltar. Será que esse cargo está descrito certo, né? Essa cadeira realmente você precisa disso tudo mesmo? Será que aí são outras discussões, né? Será que esse cargo está pesado errado? Né? E volta a gente para isso eu faço muito, né, para uma reflexão interna dentro da companhia, se precisa subir esse cargo, se precisa dar um downgrade nesse cargo, se o gestor ele está muito alinhado realmente do que ele precisa, às vezes ele precisa até de uma pessoa a mais, então isso a gente volta também, isso acontece bastante na companhia.
né? Se muitas vezes, assim, aquela exigência, aquele tamanho da exigência não é para o cargo que eu estou pedindo. Então, a gente tem também esse passinho atrás, essa lição de casa que o RH tem que fazer, né? Para analisar se também tudo aquilo que ele está exigindo, existe essa pessoa. Eu falo, essa pessoa ainda não existe. Já aconteceu casos assim, olha, esse ser humano ainda não existe. Então, vamos voltar aqui, vamos rever. Porque não adianta, você começa a patinar no processo, você está criando, né, um ser humano que não existe. Aí é aquele passinho de voltar atrás e ver o que eu posso treinar, o que é treinável, o que eu posso flexibilizar naquele perfil, se eu preciso aumentar esse cargo, na verdade, é um outro nível que eu estou buscando. Então, essa reflexão, ela é super importante de ser feita também. Boa, e você falou, né, antes da gente começar a nossa gravação aqui, Elo, que hoje o currículo em papel, impresso, funciona super para vocês, né? Eu queria que você trouxesse, a gente fala, né, de tecnologia, de técnica, RH e tal, mas a importância do currículo em papel ainda. Funciona. Então, o que acontece, né? Vamos pensar na nossa realidade Brasil, né? Então, algo assim que eu sempre sou desafiada, né? Não ficar no meu mundinho São Paulo, no meu mundinho capital, que todo mundo tem aí um smartphone, que lê QR Code, né? E que tá tudo assim. Não, gente, assim, então a RH tem que abrir a mente também, lembrar que a gente está num país realmente de culturas, realidades diferentes, não precisa ir muito longe, mudar de estado, não precisa mudar de cidade, mudar de região, você já percebe a diferença. Então, por exemplo, numa situação que aconteceu, nós precisei fazer um formulário X lá, adaptar um formulário na companhia e as recrutadoras da minha equipe, né, sinalizaram, Lu, o pessoal está tendo dificuldade de preencher esse formulário. E assim, na minha cabeça, gente, é um Excel, né, quem está com dificuldade? Mas o que acontecia? O nosso Excel não estava abrindo no celular das pessoas. Né, não abre, né, a pessoa não está conseguindo digitar, putz, temos que pensar diferente, eu tenho que voltar com a minha área de compliance em jurídico, qual a outra ferramenta que eu posso utilizar para dar acesso, porque eu não posso perder as pessoas por conta de que eu não estou dando acesso para elas também participarem dos meus processos seletivos, eu não posso fazer assim, com essa cabeça que todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem internet em casa, todo mundo tem computador em casa, não tem. Hello, não tem, acordem, infelizmente, não tem, então eu vou perder pessoas? Não, eu tenho que adaptar o meu processo. Né? Então, é o que ele passou atrás, algumas vagas operacionais também não adianta, é o currículo na porta que eles entregam, e eu não vou deixar de valorizar isso, né? É claro, a gente vai tentando pensar de formas diferentes, de atrair essas pessoas, mas hoje, na minha realidade, eu não posso abrir mão de currículo em papel. Eu tenho que ter, e assim, e é o mesmo tratamento, valorizar aquele documento, a folha de vida da pessoa, valorizar, fazer as minhas triagens, porque eu estou num país que tem aí diversas realidades, diversas culturas, e assim, eu não posso deixar de excluir essas pessoas por conta disso. Boa. Não sei nem o que dizer, eles já complementaram tudo. Acho que eu concordo muito com ambos. O kickoff, ele é a etapa mais importante do processo. Ali a gente já pensa na experiência da pessoa candidata. Então, é como a Elo falou, às vezes chega para nós um unicórnio e você fala, não existe, né? E aí também tirar o que está no modelo mental da pessoa gestora, porque ela desenha a pessoa perfeita na cabeça dela, e aí todas as pessoas são reprovadas porque não está no modelo mental. Então, a gente precisa pensar na experiência da pessoa candidata do começo, né, ao fim, todas as etapas do processo. Então, nós criamos, por exemplo, um guia da pessoa candidata, e lá tem todas as informações do que acredita, as culturas, valores, o que é esperado da tecnologia, quais linguagens que a gente atua, dicas para as etapas do processo. Então, ela já vem para a primeira etapa com todas essas informações. Cada etapa do processo a gente manda um e-mail. Então, Guilherme, parabéns, você foi aprovado para a próxima etapa. Essa etapa será com a Heloísa. O que é esperado de você nessa etapa? Que você conte mais da sua experiência técnica. Passou para a próxima etapa? Olha, agora é com o Jorge. Você vai contar mais sobre a sua parte comportamental. O que você fez bem? Quais foram os seus resultados? Então, a pessoa sabe o que é esperado dela em cada etapa. E isso ameniza a ansiedade das pessoas candidatas. No final, a gente se preocupa com o feedback estruturado para as pessoas que a gente acredita que tem potencial para retornar e encaminhamos uma NPS. Então, a gente manda uma pesquisa no final do processo para entender qual é a nossa nota ali, né, da satisfação. Hoje a nossa média é 9 e a gente tem alcançado 9,65. Então, também orgulhosa. Parabéns. Muito bom. Cara, excelente ponto, Amanda, que você trouxe, que é indicador. Né? Você trouxe aqui um indicador possível para a gente entender se o processo está funcionando. Mas quais são os indicadores hoje que são importantes, né, e que vocês utilizam hoje nas realidades, nos desafios de vocês, para entender se o processo está bacana, velocidade é importante, ou se eu tenho velocidade, eu não tenho tanto fit? Como que vocês conseguem medir e entender, olha, estamos no caminho certo, estamos conseguindo, número de pessoas candidatas é importante, ou às vezes isso não é tão relevante assim? Como que vocês enxergam essa situação toda?
Quer contar aí pra gente, Elu? Quer começar? Bom, eu começo por aqui. Acho que assim, a partir do momento também, acho que tem vários indicadores, né? Você divulgar uma vaga, a quantidade de pessoas que se inscrevem, né? Isso é importante, né? O quanto ali, né, as pessoas se inscreveram, participação no processo, índice de desistência, né, em processo também, isso é importantíssimo. Pesquisa que a Amandinha colocou, gente, isso é fundamental e ainda as empresas, elas não são todas que fazem, né? Ainda, né, talvez ainda naquele pensamento de que eu não preciso, né? Não é importante. É muito importante você ouvir o candidato depois, né? Porque da partir dali você consegue até puxar insumos mesmo, se os seus gestores precisam estar mais capacitados, ou se a sua própria equipe de talent também, de repente, precisa de melhor capacitação. É fundamental para o candidato também, velocidade do processo, assertividade do processo, isso a gente olha bastante, isso é um dos indicadores que eu coloco. Então, se eu mandei o meu primeiro shortlist de 3 candidatos e dali o gestor ele já escolheu e, tipo, você escolheu dos 3, ele fez um ranking e seria um dos 3, isso é super importante também, são esses indicadores também que a gente utiliza. Voltando, né, resumindo, quantidade de inscritos, velocidade do processo, desistência em processo, isso é importante também, nível de assertividade e velocidade no processo. Boa, bons pontos, Elu. E você, Jorge, como que vocês olham isso aí na Cinépolis? Bom, vamos lá, eu vou trazer vou contribuir aqui até para algumas organizações que talvez não estejam trabalhando tanto ainda nessa ideia de ser dirigido por dados, né? Então, eu vou trazer aí uma empresa que hoje nós não temos uma área que faz esse tipo de mensuração de nenhuma informação da parte de seleção, tá? Então, eu vou trazer para vocês assim, uma empresa que hoje não tem isso, o que ela pode olhar para poder entender se esse candidato está vindo feliz ou não? A gente hoje, por exemplo, faz uma pesquisa, estamos desenvolvendo, na verdade, aí estamos cada vez revisando isso, mas uma pesquisa de como os nossos colaboradores se sentem a cada 3 meses, né? Então, uma pesquisa de pulso, onde eles respondem isso por celular, então algo muito rápido. A gente está também num processo de desenvolvimento de uma pesquisa de onboarding, exatamente para poder saber como essas pessoas que entraram, como elas se sentiram nesse processo de entrada, e um dos pontos que a gente quer entender é essa parte de seleção, né? Então, assim, para as pessoas que não têm toda essa análise de dados em torno de recrutamento e seleção, como é o caso hoje da Cinépolis, eu acho que para mim hoje o mais importante é olhar para essa pesquisa de onboarding e entender se as pessoas que entraram, como que elas se sentiram nesse processo de seleção, né? Talvez eu tô sendo aí uma pessoa falando, nossa, mas aí o cara tá falando e tá ignorando quem não passou, né? Mas aí a gente pensa, para uma companhia que hoje não tem não trabalha ainda nesses dados, o que você pode olhar hoje para poder pelo menos entender? Hoje, pelo menos, eu consigo ter uma amostra de quem entra, como que está se sentindo, né? Em algum momento eu vou ter que olhar para o outro lado, mas hoje eu consigo pelo menos ter essa amostra e eu acho que é um ponto importante aí, relevante para esse processo. Boa, boa. E além do NPS, Amandinha, como que acredita as médias disso tudo hoje? Temos alguns indicadores. Então, a gente hoje é dividido 2 times dentro de Talent Acquisition. Então, a gente tem o time de Talent Intelligence, que é responsável só pela parte do hunting. Então, a gente vai olhar conversão no topo de funil, quantas pessoas eu precisei abordar para fechar aquela vaga, qual tem sido a assertividade em cada etapa do processo, para a gente entender qual o tempo que a gente investe para encontrar a melhor pessoa candidata. Depois, olhando para a área de Talent Acquisition somente. Então, a gente vai olhar o SLA, se a vaga foi fechada dentro do prazo acordado, a qualidade daquelas pessoas candidatas, então a gente vai olhar o turnover dentro de 3 meses, e mais uma pesquisa de como a pessoa se sente após os 3 meses dentro da Acreditas, ofertas feitas versus rejeitadas, e qual o motivo das rejeições, para a gente entender se é algo que a gente pode mudar internamente ou se é algo mais externamente. Saving, então a gente olha, poxa, se a vaga foi fechada com o gestor, o gestor pediu um sênior, mas a gente fechou um júnior, qual o valor que eu tive aqui de lucro para devolver para minha pessoa gestora, para ela usar esse valor para uma promoção, para um mérito, ou para a gente usar num outro candidato que a gente vai precisar aumentar o valor da oferta. Diversidade, então a gente tem uma porcentagem de diversidade que a gente, né, é comprometido todos os processos. Então, por exemplo, mês passado a gente atingiu 50% de todos os fechamentos da vaga com diversidade, faz parte da cultura da Acreditas, né? E hoje do mundo e do mercado. Deixa eu ver, gente, eu acho que são esses que eu me lembro. Muita coisa, hein? Eu acho que o mais importante não é só ter os dados, mas trabalhar na ação do que os dados te trazem. Exato. E dar visibilidade para as pessoas que você atende dos seus dados. Então, todo final de mês a gente monta um report e manda para as pessoas gestoras, porque elas fazem parte. Então, como eu disse no começo, elas são protagonistas, os resultados também fazem parte. E o quanto trouxe confiança para a área de Talent Acquisition, trabalhar com dados e mostrar dados para os stakeholders. A gente sai de uma posição de só fazemos
e vamos para uma posição de sabemos o que estamos fazendo e tá aqui os dados do que eu quero mudar ou trazer para você. Então, fez bastante diferença ter uma cultura data-driven. Muito bom, gente. Bom, estamos chegando na reta final do nosso papo já. Muito Passa muito rápido. rápido, né? É sempre a mesma sensação aqui, gente. Eu amo. Mas a gente não pode ir embora, né? Sem continuar inspirando a galera que está assistindo a gente. E a gente tem um quadro fixo aqui, que é o Dica no Ar. Então, nesse momento, eu quero que vocês pensem aí num livro, numa experiência, numa pessoa, num TED, numa palestra, num evento que vocês participaram e tenha sido aí significante para a carreira de vocês, ou para as pessoas que vocês são, ou uma grande virada de chave. Olha, quando aconteceu isso, eu entendi que tudo é diferente do que eu achava que era. Então, queria que vocês trouxessem aí, né, por estarem no lugar onde vocês estão, terem grandes responsabilidades em grandes empresas, etc. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho de algo que tenha sido fundamental e importante aí para vocês estarem onde estão. Quer começar, Amandinha? Ai, meu Deus. Essa vem do coração, né? Essa vem. Vou falar de experiência mesmo como pessoa, né? Acho que a grande virada de chave é você se permitir ser quem você é e não ter medo disso, né? Então, ter lideranças que são inspiracionais. Então, eu posso dizer que as minhas duas lideranças são muito inspiracionais, né? Então, a Tatiana Kubotani, eu trabalho com ela há 3 anos, a Karen, estou com ela agora há 7 meses. São pessoas que acreditam em pessoas. Eu acho que você precisa caminhar com pessoas assim, que acreditam no seu melhor, ainda que naquele momento você não tenha aquele conhecimento específico, mas fala assim, poxa, eu acredito em você, estuda isso, vai por esse caminho. Eu acho que o livro da Netflix foi um livro que me ajudou bastante. Tem uma cultura incrível e me fez aprender a dar feedbacks construtivos, a trabalhar. É muito difícil ter conversas difíceis, é muito difícil parar para ouvir o outro, é muito difícil você entender que todas as ideias são boas, não existe a sua ideia ruim e a minha é boa. Eu acho que esse livro traz muito isso e me fez aprender bastante. E penso que cada vez mais aprender sobre dados. Hoje não existe mais uma área de pessoas sem dados, né? Então, se a sua área não trabalha com dados, precisa começar a trabalhar com dados, ainda que seja vamos olhar só SLA, vamos olhar só a diversidade, depois você aumenta outro e outro. Mas são os dados que te dão o caminho, se você está caminhando certo, se não está, e corrigir a rota. Então, acho que essas seriam as dicas. E dados, a gente não está falando aqui de ter uma super tecnologia, um super sistema, é ser ali entender, né, o seu cenário atual e usar essas informações aí de uma maneira benéfica para a sua operação, de uma maneira geral. Muito bom. E você, Lu, conta pra gente. Olha, assim, acho que vou dar a minha experiência pessoal também, né? Acho que, assim, algo que foi uma virada de chave importante para mim, e eu acho que serve de dica também para todos, né, que estão nos assistindo. Assim, quando a gente pensa numa oportunidade de emprego, né, a gente tem que pensar o seguinte, né, que o que te mantém, né, no seu trabalho, naquilo que você está atuando, quanto você ganha é importante, que todo mundo tem seus boletins e as contas para pagar, porém não é só isso, tá? O quanto você aprende e o quanto você agrega, tá? Essas 3 coisas são importantes. Você tendo só uma delas, aquilo não vai te sustentar durante muito tempo. Então, assim, quando você se aplicar a uma oportunidade, quando você, né, for participar de um processo, está pensando numa mudança de carreira, está pensando aí, né, em fazer uma mudança, considere tudo isso. Lição de casa, estudar sobre a empresa, conversar com pessoas que trabalhem naquela empresa, porque assim, a tua carreira é a tua vida, né? Então pense sempre sobre isso, né? Que tão importante quanto o seu salário é o quanto você vai estar aprendendo e o quanto você vai estar empregando. Eu deixo essa dica. Boa, muito bom, muito bom. E aí, Jorge, conta pra gente. Bom, eu vou indicar para vocês um TED Talk da Brené Brown, que para mim é um TED Talk incrível, que é uma mudança de chave na minha vida. Eu acho que não só como gestor, mas como pessoa. Um dia eu estava com uma amiga em casa, ela falou, vamos tomar uma cerveja na sua casa? Vamos. E aí a gente estava tomando cerveja, ela falou, preciso te mostrar um TED Talk. E aí ela me mostrou esse TED Talk, que se chama O Poder da Vulnerabilidade. Esse TED Talk é incrível, assim, porque a gente precisa saber que às vezes até a gente como gestor, a gente precisa ser vulnerável, né? Acho que eu não sei porque eu não sei quem foi que falou pra gente que a gente deveria ser forte para tudo, né? Não sei qual foi o momento que acho que a sociedade falou assim, nasce aí, você tem que ser forte, você tem que ser demais, você não pode chorar, entendeu? Tipo, já não basta a história do homem não chora, né? A gente tem ainda as outras coisas que não só o homem não chora que fala, mas ainda fala assim, não, você tem que ser forte para todos, você tem que
a gente tem que entender que tem momentos que a gente não vai ser forte, né? Eu não vou falar aquela frase clichê e tá tudo bem, mas, assim, tem momentos que a gente não vai ser forte, entendeu? E eu acho que como gestor é a mesma coisa, às vezes. Você precisa, teu time tem que entender que tem momentos que você vai estar, você precisa mostrar para eles que tem dia que você não tá bem, e que não tá bem, e tipo, aguentem a porrada que eu vou dar, porque eu vou cobrar vocês de tudo. Não, tem dia que eu não tô bem, e falar para eles assim, ó, eu não sei sobre isso, você pode me explicar melhor sobre isso, me ensina sobre isso, me dá dicas sobre isso. Então, para mim, assim, a partir do momento que eu entendi que eu poderia ser vulnerável para o meu time, para o meu chefe, enfim, para o meu companheiro, as coisas na vida ficaram muito mais fáceis. Eu não tive mais a obrigação de ser forte para tudo. Então, acho que essa é a dica que eu vou dar. Não tem quase nada com recrutamento, mas segue aí, gente. É incrível, fica Ótimo, leve, né, incrível. Jorge? A Brené Brown, ela é incrível, né? Tem Coragem para Liderar, que também é um livro sensacional, deixo como dica. A Coragem de Ser Imperfeito, eu acho que é todas as coragens que as pessoas não têm por causa da sociedade, porque é colocado esse peso de você não pode errar, você tem que acertar sempre, obedece seu chefe. E, gente, não é mais assim, as coisas não são assim. Eu acho que quando nós, quanto gestores, somos vulneráveis, a gente permite que o time seja. E aí todo mundo pode tirar essa máscara, esse peso que coloca, e todo mundo assume. Poxa, hoje eu errei, e nós vamos acertar juntos. Olha, hoje eu não tô bem. As pessoas começam a assumir quem elas são, e não essa máscara que a gente precisa colocar, porque a sociedade impõe na gente. Excelente dica, Jorge. Adorei. Imagina. Quem não assistiu, ó, já sai daí e já assiste. É muito bom. É sensacional. Já tem um to-do aqui depois do episódio. E uma coisa bacana, assim, eu vou ser bem sincero que é um ritual, às vezes, que eu tenho, até às vezes em terapia eu discuto isso, meu terapeuta às vezes fala, tipo assim, talvez você deveria parar de assistir esse vídeo. Mas às vezes quando eu tenho a obrigação de ser forte, eu volto e assisto esse TED Talk dela e falo, não preciso ser forte sempre, tá tudo bem eu não ser. É isso. É uma leitura que completa também tudo que vocês falaram, é Rápido e Devagar, o livro, né, que fala muito sobre isso, que é essa pressão que muitas vezes as pessoas têm que ser rápido. Não, mas as coisas têm que respeitar o tempo também, né, então acho que fica a dica também dessa leitura. Boa. Uma área de RH sem to-dos não é RH, né, gente? Já vou sair com a minha lista aqui. Com a minha checklist depois do episódio. Muito bom, gente. Bom, quero agradecer demais a presença, o tempo de vocês. Acho que o nosso papo foi muito gostoso. Aprendi muito aqui, então obrigado por todos os insights. Né? E quero agradecer você também que esteve aqui com a gente durante esse episódio. Obrigado por nos acompanhar. Espero que você esteja tão inspirado, tão inspirada quanto eu estou depois desse nosso papo que a gente teve e que você continue acompanhando aí o RH no Ar com vários outros episódios e muita gente legal vindo somar aqui com a gente. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, aqui na descrição, tá aparecendo aqui na tela também, e tô te esperando no próximo episódio, tá bom? Valeu!